bem-vindos a mais um episódio do Chronic Pod. A gente está aqui com o Samuel, ele é do Amizika, que é a Associação de Crianças com Microcefalia por Zika Vírus. A gente veio aqui conhecer um pouco da história dele e da luta dele no estado de Goiás, né, e do Brasil inteiro de uma forma geral, né, e saber o que tem acontecido nesse cenário das crianças com sequelas do Zika vírus. Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado. Eu quero saber um pouco mais dessa história e sinta-se à vontade, né? A casa é sua. Meu nome é Samuel Miranda, né? Sou presidente da Associação Amizika, é uma associação destinada às crianças com microcefalia por Zika vírus. Sou pai da Lavínia, 7 anos. Né? Eu falo que eu caí nessa história de paraquedas, né? Lavínia, não sou o genitor da Lavínia, assim como eu falo pela minha associação, né? Que é a Amizika. Hoje a gente tem 69 crianças no estado de Goiás, mas a gente já foi 120 crianças. Né? Hoje no Brasil atualmente nós éramos 5.800 crianças, hoje somos 1.589. Então assim, como retornando, sou pai da Lavínia, né? E assim, é uma história que eu falo que a Lavínia, ela me ensinou, né, a realidade da vida, né? Como eu falei, não sou genitor, eu crio a Lavínia desde que ela tinha 2 meses, né? Ela me adotou e eu adotei ela, foi uma coisa assim que eu não consigo te explicar. Mas eu falo sempre, eu nunca conheci amor igual, né, o que eu tenho pela Lavínia. É uma coisa assim, a gente fala que foi um encontro, né? Eu tenho uma história muito legal em cima disso. Em 2012, eu levei a minha mãe num posto de saúde para pegar uma receita, para atualizar uma receita, e do nada chega uma criança branca, branquinha, ruiva, se debatendo. Acredito que ela tinha esquizofrenia, também não cheguei a perguntar. Eu olhei para minha mãe e falei assim, só que tem uma coisa muito legal nessa história. Essa criança era branca e ruiva, os cabelos laranjadinho. Eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero uma. E a minha mãe, uai, menino, tá. E se passou, né? Eu sou nordestino, né? Sou maranhense. Tinha uma época no meu estado, 2017, que eu estava trabalhando muito. Muito mesmo. Minha mãe falou, olha, você está muito sobrecarregado. Você não quer fazer uma viagem? Aí eu falei assim, uai, mãe, uma boa ideia, eu vou viajar. Pra onde você vai? Vou pro Goiás. Vim pro Goiás, é a convite de amigos, né? Para passar 20 dias. Né? Passagem de volta também já comprada. Tá ok. Vim. Numa bela situação, conheci Lavínia, né? Uma criança que nasceu com a síndrome congênita do Zika vírus, né? Que esse é o termo correto. Então já era uma criança já comprometida, chorava muito. Me convidaram para uma festividade. E nessa festividade eu encontrei a Lavínia e a Camila. Aí, o que me fez lembrar da menina? Lavínia ruiva, cabelinho vermelhinho do mesmo jeito. Me veio no mesmo momento a menina da história, que eu falei assim, mãe, que eu falei para minha mãe, mãe, eu quero. E assim, foi uma conexão tão grande que eu não sei te explicar. Só sei que eu conheci, tinha planos, eu já estava voltando de passagem comprada, né? E assim, eu falei, cheguei para atual, que é minha esposa, e falei, olha, vou cuidar de vocês. Ela atravessava um momento meio difícil, né? E assim, isso já se faz 7 anos. Lavínia é a criança mais nova do estado de Goiás. Então, assim, é uma história muito legal. E é impressionante, porque a gente já passou por muitas situações. Lavínia vivia internada, a gente era turista na nossa casa. Então, assim, Lavínia é bem comprometida mesmo. Ela tem crise convulsiva de difícil controle. Ela tem luxação no quadril. Então, ela alimenta por sonda. Ela não come pela boca. Ela tem um botãozinho, que é um GTT, que é onde vem a alimentação. A dieta é especial. Ela respira por ventilação mecânica, que é um aparelho de BiPAP que auxilia ela, né, que substitui automaticamente, que hoje a gente está no modo controlado, que substitui essa respiração. Então, assim, as nossas crianças, elas têm um padrão muito comum, né? A maioria, elas são dessa forma. Então, assim, com essas internações, eu aprendi realmente, assim, a dar valor à vida, né? A gente começa a ver a vida de uma outra forma, a gente consegue ver que a gente não tem controle nenhum sobre a vida da gente.
porque a gente chegou a um ponto da gente ser turista da nossa própria casa. Né? Então, assim, é uma realidade bem complicada. Hoje, não. A gente descobriu certas coisas porque, assim, o Zika vírus, até então, é uma doença desconhecida. Então, tem muita coisa, tem muitas pesquisas que está se descobrindo. E nessa descoberta, a gente foi descobrindo certas coisas. Hoje, a gente fala, ó, tem 3 anos que eu não enterro, mas para isso foi um trabalho muito grande. Então, assim, diversos médicos, diversas situações. A gente descobriu uma imunodeficiência, ela tem profilaxia de contato. Então, assim, para qualquer pessoa chegar próximo dela, tem que fazer uso de EPI, capote, porque ela não tem resistência a nenhuma bactéria. Aí a gente viu que ela não conseguia respirar sozinha. Então, assim, a gente foi vendo suporte, e esse suporte hoje fizeram com que a gente... Hoje a gente tem 3 anos que a gente não enterra. Então, assim, daquela vida que a gente tinha. Mas isso por conta do suporte que a gente tem. Né? Reabilitação faz muita diferença, o acompanhamento médico, toda essa situação. Onde que eu quero chegar? Porque a associação, ela saiu disso. Entendeu? Então, assim, a minha filha, ela tem um suporte espetacular. Eu não posso negar que ela não tem suporte. Sempre, graças a Deus. Ela retorna nos médicos no tempo certinho. E eu falei assim, aí a gente vê na realidade daquelas outras famílias, daquelas outras crianças que elas não eram iguais, a gente falou, olha, a gente precisa também buscar suporte para a Lavínia, porque, como eu te falei, é algo novo, então a gente tem que estar buscando muita coisa. Sempre tem que ter um conjunto entre SUS, particular, plano de saúde, porque senão não dá conta, né? Porque, como eu falei, No são caso, muitos vocês usam o agravantes. plano de saúde e o Lavínia tem SUS. plano de saúde, mas essa não é a realidade, tipo assim, nem de 5% das Aham, nossas com crianças, certeza, você com entendeu? certeza. Então, assim, dentro da minha associação hoje, nós somos 59. Desses 59, 6 têm plano de saúde. Entendeu? Então, não é a realidade. A realidade da Lavínia é diferente da realidade das demais Sim, crianças. mas a minha questão é, o plano de saúde sozinho não consegue arcar com as Não. necessidades dela. Então, você Não. precisa do SUS e do plano de saúde. SUS e plano de saúde. Aham. Entendeu? Então, E- a gente... Porque quem começou esse projeto foi o SUS. Né? Na época, foi escolhida uma instituição em cada estado, né? Para acolher todas essas crianças, porque todos estavam perdidos da situação, né? Aqui a gente tem o CRE, que é estadual, então todas essas crianças, elas foram para o CRE. Como era algo desconhecido, não tinha como nem ir para o particular, porque até então era desconhecido. Então, foi capacitada essa instituição para que essa instituição atendesse as crianças. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque tem, assim, eu não sei e muita gente não sabe. Tudo começou com o nome da sua esposa é Camila, né? Camila, Começou com a Camila grávida e ela foi contaminada pelo Zika vírus pelo Zika vírus, durante a gravidez. durante a gravidez. Aí, você sabe quando que ela descobriu que a Lavínia teria sequelas? Ao nascer. E o procedimento geralmente é esse mesmo? Não é esse o procedimento. Né? Tem uma parte na história que, assim, que é bem complicado. Né? Como eu falei, eu já cheguei, a Lavínia já tinha nascido. Né? Minha esposa, ela tinha 15 anos na época. Sua esposa tinha 15 anos? 15 anos. Então, é bem complicado, né? E no dia que a Lavínia nasceu, o pessoal do hospital se mobilizou porque eles estavam com medo dela abandonar a criança. Não por atitude dela, mas era algo comum que acontecia dentro do hospital quando nascia uma criança com deficiência, né? E assim, pelo contrário, nunca vi a Camila reclamar. Nunca. Se eu te falar assim, olha, a Camila já reclamou de alguma situação, de passar 15 dias no hospital internação, em alguma coisa desse tipo. Então, assim, essa equipe não foi preparada por conta dela, da reação dela, mas por conta de ser algo comum dentro do hospital. Nasceu, e por ela ser muito nova também. Sim. E ela descobriu no nascimento. Então, assim, ela não tinha conhecimento dessas coisas, entendeu? Dessa parte. Ela não sabia o que estava por vir. Mas os exames constam que a Lavínia, ela tinha uma microcefalia e eu acho muito despreparo. Né? Eu fiquei muito chateado do despreparo dos hospitais que atenderam antes, nesse período E não identificaram. de exames e não identificaram, porque assim, a Lavínia, ela é a última viva, ela é a mais nova viva do estado de Goiás. Então, assim, não foi igual lá no início de 2015, que pouco se sabia. Então, já tinha um protocolo, já tinha certas coisas. E deixaram para fazer esses protocolos no nascimento dela. Você está entendendo? Então, assim, é uma doença nova? Entenda, até hoje a gente tem muitas dificuldades, mas houve um despreparo muito grande no meio dessa situação toda, entendeu? Entendi. Porque... E grave, né? Muito grave. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Em geral, então,
uma pessoa que está gestante, ela descobre na gestação Na gestação. que essa criança está com sequela. Hoje sim. Em geral. Hoje sim. Aham. Entendeu? Mas lá em 2015, quando se iniciou, era confundindo com alergia. Ah, não, você tá com alergia, alguma coisa. Porque dava umas pintinhas, né? O Zika vírus dava umas pintinhas e tudo mais. Então, muito se foi confundido que isso aí não, é uma alergia, alguma coisa. Houve-se pouco diagnóstico lá no começo. Antes de houver aquela explosão toda, começaram a falar, olha, nasceu uma criança e tudo mais. Então, assim, eles estavam se preparando ainda. Aham. Entendeu? Mas Então, a assim, Lavínia não foi de 2015, ela não, foi de... a Lavínia de 2018. Os exames mostravam e foi um despreparo da equipe, né? 2016 já tinha muitos protocolos, né? Porque foi a época assim, pá, explodiu, né? Então começou a se criar os protocolos, os exames para saber se aquelas crianças nasceriam com Zika vírus, os exames para as mães também. Mas assim, sempre houve muita falha com a gente. É por isso que a gente está correndo agora, né? Por toda essa questão, porque houve muita falha nesse processo. O Estado ele demorou para agir. Para você ver, a Lavínia nasceu em 2018 e os protocolos não foram seguidos. Entendeu? Então, assim, protocolos que foram criados lá em 2016. E até hoje. Infelizmente, a gente tem essas falhas. Assim, há um protocolo hoje. Nasceu uma criança, ela automaticamente, né, já vai para o sistema como... não é para confirmação. Ah, nasceu uma criança com microcefalia, ela já entra num sistema para confirmar se é Zika vírus ou não. E esses protocolos, eles são feitos a partir do nascimento ou são protocolos que podem ser realizados durante a gravidez também? Gravidez, então... Dentro da gravidez? Tem que ser dentro da gravidez. Então, a mãe faz os exames necessários, né, que é de ultrassom. Aí hoje tem uma sorologia também, né, para mãe. Então, assim, hoje existe esses protocolos. Eu não entendo porque, eu sempre falo, o serviço ele existe, mas não chega na ponta pra gente. A minha maior tristeza, ela é essa. O serviço ele está lá, mas ele custa chegar na ponta. Essa é a minha maior, e é uma preocupação também que a gente cobra muito isso, porque se evita muita coisa, entendeu? Entendi. Não, com certeza, é um despreparo grave, né, é um despreparo sem comentários, A né? gente não espera, sabe? Mas assim, melhorou muito, né? Uhum. E a gente espera sempre essas últimas vezes, então tem acompanhado. Só que a maior tristeza da gente hoje, quando fala da dengue, você vê o surto que tá e tudo mais. Ninguém fala mais do Zika vírus, que a criança, que a grávida, ela pode ter e tudo mais. Isso é uma tristeza pra gente. Eu amo a minha filha, eu amo as crianças da minha associação. Nunca conheci amor igual e não tem. Eles lutam diariamente para viver. Você tá entendendo? São crianças que não falam, alguns não ouvem, outros não têm movimentação nenhuma, igual a minha, são acamados. Mas aquela luta diária ali para se manter vivo, para se manter bem. Estão ali há 10 dias, 15, 20 internados. Eu tenho uma que está no hospital há 2 meses, tem uma que está há 1 ano, mas tu olhar para ele, tá sorrindo, sabe? Então, assim, o mínimo que a gente espera, né, é preparo, é suporte, e assim, infelizmente é uma situação bem complicada. Deixa eu te fazer uma pergunta. No aspecto cognitivo, a Lavínia responde ou não? Como que é isso? Não, ela não tem um cognitivo preservado, não. Aqui a gente não tem... Nenhuma dessas crianças tem? Eu tenho 3 crianças que ela tem cognitivo preservado, mas igual eu falei para você, são acamadas. Todas as nossas crianças hoje aqui, elas são acamadas, né? São acamadas, todas dependem de respirador? Não. Não, são 30%, 40% depende de respirador. Mais da metade faz uso de GTT, de sonda, né? Porque chegou numa idade que eles não conseguiram mais comer. Eles dão muita crise convulsiva de difícil controle. Isso sim faz parte de todos. Eu tenho criança que toma 9 anticonvulsivos, em dose máxima. E ela tá hoje no hospital, ela tá internada, e a mãe dela falou, Samuel, o médico olhou para mim e falou, nunca vi um eletroencefalograma, que é o exame para ver se tem crise convulsiva, igual dela. Entendeu? Então, assim, tem um momento que a gente não sabe mais o que fazer. É igual o momento da GTT também. Quando chega, fala assim, olha, parou de comer. Ela vinha do nada, né, era uma criança, ela não comia bem, mas ela comia. E do nada a gente teve que levar ela para o centro cirúrgico porque ela parou de comer. Né? Então, assim, essa questão das crises convulsivas pesa muito pra gente. Pneumonia por broncoaspiração, pneumonia também bacteriana. Então, assim, todas essas situações, elas pesam muito. E são crianças. Então, assim, mudança de temperatura, qualquer mudança também de ar para eles já
Aí já começa, eu falo a petecar, né? A gente brinca dentro do grupo, a gente tem um grupo, né? Formado por mães. E a gente é o apoio um dos outros, Uhum. né? Porque, tá faltando isso. A gente teve uma mãe esses 2 dias que a casa dela caiu, o telhado. Uhum. Molhou a cama hospitalar da criança, tudo. E é uma mãe forte. Aí a gente fez o quê? Não, reuniu todo mundo, vamos lá, vamos ajudar. Então, assim, estamos ajudando, graças a Deus. Então, a gente apoia uns aos outros, né? A Uhum. gente faz e a gente fica muito triste que muitas vezes a gente faz o papel que é para o Estado. A gente tem cobrado muito isso, né? Porque não é um papel nosso, Uhum. entendeu? Então, hoje a gente fala que a gente está numa situação de abandono, Uhum. porque existia um protocolo, que é o protocolo que eu falei para você de atendimento às crianças. Esse protocolo falava que as crianças tinham que ser atendidas até o 3º ano de idade. Ok. Como não renovou o protocolo, eles falaram pra gente, não tem mais nada que a gente fazer por vocês. Como a criança de vocês não tem evolução, que é evolução clínica, igual, houve só um acidente, a pessoa parou de andar, essa pessoa vai ter que fazer uma reabilitação, ela vai voltar a andar. Nossas crianças, elas não têm isso, entendeu? Então, assim, a gente faz reabilitação para não haver piora do quadro clínico, mas elas não têm essa melhora esperada por eles, né? Que é essa questão do falar, andar. Não, eles têm um cognitivo bem grave. Então, assim, é bem difícil isso pra gente, porque, mas não vai andar. Mas também a reabilitação vai auxiliar para não atrofiar, para que não engula saliva, vamos falar numa linguagem mais, né, para que ele consiga administrar a saliva da própria boca, para que não venha a bronca aspirar, você tá entendendo? Então, assim, tem uma série de fatores que a reabilitação... A Lavínia, ela é exemplo principal disso, entendeu? O que garante a qualidade de vida que a minha filha tem hoje é o serviço que ela tem. Se ela não tivesse, eu não sei o que seria. E sobre essa questão do protocolo, falar até a idade dos 3 anos, tal, vocês chegaram a procurar o Ministério Público Federal? Tudo agora aconteceu de 2024 para cá. Esse ano de 2024 ele foi muito bom para a gente, porque 2019 encerrou os atendimentos baseados nisso. Aí veio a pandemia, que dificultou mais ainda essa situação. A gente chegou no Ministério da Saúde, né? Com a chegada ao Ministério da Saúde, a gente foi para Recife. A gente tem uma associação hoje que ela é nacional, né? Que é a Unizica. Então, é uma junção dos estados que tem uma representação maior, né? Que é a Unizica. Então, uniu-se os estados e criou a Unizica. Com a criação da Unizica, a gente conseguiu chegar em outros patamares, né? Igual o Ministério da Saúde. Em outubro a gente foi a Recife, né? Para a criação de novos protocolos em relação às crianças de microcefalia e por Zika vírus. Então, assim, a gente está aguardando esse retorno. Foi todos Do os Ministério da Saúde. representantes, foi o Ministério da Saúde, para que voltem novamente os atendimentos às crianças. Porque, assim, até então não tinha uma criança sendo atendida, mas já está retornando. A gente sentou com o secretário de saúde também do estado, né? A gente sentou, explicou a situação das crianças, falou, olha, a gente não pode continuar sem atendimento, né? E ele foi muito solícito, eu não posso dizer que não, foi muito solícito, está sendo também, né? Graças a Deus, é o trabalho da gente também. E as crianças estão voltando, né, aos atendimentos. Agora mesmo eles estão fazendo, porque as nossas crianças é estadual. Então, eu tenho 6 em Goiânia, eu tenho 10 em Aparecida, eu tenho um em Uruaçu, eu tenho uma no entorno, eu tenho uma próxima no Tocantins, eu tenho uma a 400 quilômetros, eu tenho 2. Então, é assim, estão espalhadas. E eles estão fazendo esse trabalho, né? Eu passei a relação, passei os dados das crianças e eles estão visitando as crianças com a equipe técnica, né? Um médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro, e estão fazendo a avaliação para retorno dos atendimentos dessas crianças. Até então, graças a Deus, tá caminhando. Não sei o que que vem depois, mas tá caminhando, né? E isso é muito bom. A gente tá muito feliz porque a gente bateu muito na porta. Bateu muito e nada. E esse ano 2024 pra gente foi muito bom. A gente tá começando a colher tudo que a gente começou lá atrás, sabe? Isso dá uma satisfação e uma alegria muito grande, porque eu sei que eles não vão ganhar mais do que já perderam, né? Então, tem muitas crianças atrofiadas, tem muitas crianças que elas pioraram, teve um nível de piora muito grande por conta dessa situação, pela falta do atendimento, mas esses atendimentos não vão fazer com que elas continuem
com a situação de piora. Então, assim, isso é muito bom. Então as intervenções, elas evitam que a doença progrida, é isso? Sim, Aham. sabe? Então, assim, é impressionante. Eu tenho uma fisioterapeuta excelente, né? Porque onde a gente chega, o médico fala assim, sua filha é muito grave, sua filha é muito grave, sua filha é muito grave. Aí a gente chega a um ponto, nem mesmo a gente acreditar na capacidade do filho. E eu tenho essa fisioterapeuta que ela falou assim, a sua filha vai te impressionar. E eu falava, nada, né? Eu acredito muito, porque eu trabalho para isso, né? Mas eu fico assim, porque falam pra gente, não, isso aí é espasmo, isso aí, sabe? Acabam que tiram até mesmo essa... Mas a gente, como pai, nunca, né? Ou mãe. E eu falava assim, não, eu não acredito que ela... E foi totalmente o contrário. Eu fiquei bobo, mas realmente igual assim. Faltou intervenção, né? O que a gente oferecia para ela não era o suficiente. A realidade era essa. Então, como não era o suficiente, então chegou a um ponto de eu acreditar somente naquilo. Entendeu? O pouco que se oferecia, não estou falando do profissional, ela passou por excelentes profissionais, mas como a demanda era grande e tudo mais, então o tempinho era pouco, então fazia uma vez na semana, e não era o suficiente, hoje ela faz 3 vezes, e ela tem me impressionado. O que ela faz 3 vezes? Ela faz Fisioterapia? fisioterapia 3 vezes, fono 3 vezes e uma vez terapia ocupacional, né? Então, assim, ela tem feito coisas que eu fico bobo, eu falo assim, caramba, que legal. Você tá entendendo? E, tipo, ela tem me surpreendido. Me fala uma coisa. Até antes da gente começar, você estava me contando que existe uma porcentagem de genitores que abandonam. É no geral. É muito comum, porque eu falo, 90% das mães é solo. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. O genitor abandona. Sim. Você não é genitor. O que te fez ficar? Eu não sei muito bem como te explicar isso, porque não sou eu. Eu tenho vários exemplos hoje dentro da associação, né? Eu tenho 3 adoções dentro da minha associação, né? Eu não posso falar pelas outras, mas dentro da minha eu tenho 3 adoções. E o nível de cuidado dessas adoções não é que não cuidem, né? Longe de mim falar um trem desse. Nossa, minhas mães são maravilhosas, eu não tenho o que falar delas. Mas é impressionante a ligação e o amor que essas pessoas têm. Eu falo que é o amor. É algo que eu falo que é predestinado, assim. É Deus. Não, tá faltando alguma coisa aqui, né? Então vamos... Eu sou religioso, então, assim, a explicação que eu posso lhe dar é essa, não. Foi à primeira vista. Você tá entendendo? Então, assim, é impressionante. Eu não tenho, assim, como te falar, foi isso. Não, mas porque... não teve aquele período assim de conexão, já foi uma coisa assim, pá, encaixou, entendeu? Quando eu vi, uma semana, eu estava levando a Lavínia nos médicos, eu estava levando a Lavínia aonde tinha que levar, atrás de conhecimento para poder buscar. Você mergulhou de cabeça para transformar, entendeu? Então, assim, as pessoas que eu conheço também são desse jeito, todos eles. Nossa, porque assim, uma coisa, como Goiânia foi escolhida, então quem morava a 400 quilômetros tinha que vir 2 vezes por semana. Pensa, saía das suas casas 3 horas da manhã. Eu não morava aqui, eu morava em Itaberaí. Eu morava a 100 quilômetros daqui. Então, eu saía de casa 4 horas da manhã para eu estar 6 horas na porta do hospital. Entendeu? Isso 3 vezes na semana. Aí, eu tinha que ir 2 vezes na semana para mais 60 quilômetros, que era outro município que tinha reabilitação também. Então, os 5 dias da semana, eles eram ocupados por reabilitação. Que no início falava, reabilita que funciona. Hoje a gente entende que não é mais assim, entendeu? Assim, da forma que se esperava na época, entendeu? Porque muitas mães ainda tinham na cabeça, olha, vai voltar a andar, vai voltar a falar, né? Qual o pai e a mãe que não quer o melhor para o filho, né? E assim, muitos ainda viviam uma fase de luto, né? Eu tenho mãe ainda que ainda vive essa fase, que olha para a criança e quer que a criança ande, fale, mas isso hoje não é mais legal, porque o sofrimento, ele, sabe, causa muitos problemas. Então, assim, e não tem, essas mães não têm rede de apoio. Não tem, não existe, sabe? O genitor, ele paga voltando pro genitor, ele paga uma pensão de R$300, R$350, e ele some.
Você entendeu? Ele não fica nem com ônus e nem com bônus, porque nem visitar a criança ele não vai. E falando dos bônus, me conta dos. Porque assim, até agora você me trouxe os momentos das internações, as dificuldades e tudo mais. Me conta dos momentos de lazer com a Lavínia. Vamos lá, né? Os lazer lá em casa, a gente são pessoas caseiras não por opção, mas né, por falta delas. E ela tem um quadril luxado, então assim, ela não consegue ficar sentada, nem ser transportada em cadeira de roda por longos períodos, a gente só usa a cadeira. Eu falo muito, eu tenho uma cadeira que custou R$19.000. Ela foi a única criança a ganhar num processo contra o Estado. Então assim, eu olho para ela, isso me incomoda. É a única coisa que me incomoda aqui dentro. Eu sou muito rueiro. Eu tenho uma outra filha que é autista, né? Autista e TDAH. Então, assim, nós anda essa Goiânia inteira, né? Gosta de passear. E não poder levar a Lavínia me dói. Isso me dói. É a única coisa assim, você importa com a deficiência dela, com ir pro hospital, com... Não, isso não me prejudica em nada. Assim, vamos, nós temos que resolver a situação, é essa a nossa vida. Vamos, seguir em frente. Mas a parte de não sair com ela me incomoda. Isso me dói aqui, porque... Mas vocês têm momentos juntos, dentro de Sim, casa. nossa, eu mais a Lavínia igual, cheguei agora, falei assim, oi Lavínia, ela já dá um sorriso desse tamanho, a Lavínia não enxerga. Então, assim, o cognitivo, igual eu te falei, ele não é preservado. Ela escuta. Ela escuta, nossa, e na hora que eu bato a porta, que eu falo assim, ô Lavínia, ela já, a mãe dela fica assim, eu que cuido dessa menina, essa menina, tu não pode falar nada. Então, assim, pego no colo, deito com ela. Igual eu te falei, tem dia que a gente tá muito estressado, e eu pego ela e dou um abraço, sabe? E, tipo, parece que tudo some, assim. É impressionante, igual eu te falei. Eu conheço quando a Lavínia vai ficar doente. Antes dela ficar doente, eu chego pra técnica de enfermagem e falo assim, Lavínia não tá bem. E ela, menino, você para, não sei o que. A mãe dela já fala assim, ele sabe. Ela sabe quando eu não tô bem. Entendeu? Ela fica tentando chamar atenção e tudo mais. Porque ela tem, o pouco, mas ela tem. Entendeu? Então, assim, a gente tem a nossa forma de se comunicar. E igual eu te falei, ela tira de mim qualquer situação ruim. A realidade é essa. Qualquer situação ruim, qualquer coisa. E eu falo sempre, eu não sei explicar o que a gente tem. Eu falo pra mãe dela que foi a gente, foi ela. Igual eu te falei, teve a história lá atrás da outra criança. Quando eu vi ela, foi uma coisa assim, ela me fez mudar toda a minha vida. Né? Até hoje ela faz mudar toda a minha vida. Mas eu tenho o maior prazer do mundo nisso. Porque eu falo sempre, eu amo minhas filhas como iguais, né? Mas é impressionante o amor dela, a forma que ela tem, você tá entendendo? Porque, assim, é uma criança que vive passando por N situações, eu falo, não é de sofrimento, mas é uma criança, fura ela todo mês para fazer um exame, tem que sair, a dor que ela sente, ela não, o osso da perna é solto do osso da bacia, então, assim, a médica falou assim, ela sente uma dor absurda, ela não pode fazer cirurgia para isso, que é a da luxação no quadril, nenhum médico quer operar ela. Então, assim, por questões de risco, então ela convive com essa dor. Mas se você chegar lá em casa comigo agora e falar, dizer oi, ela tá sorrindo. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho, é isso, você olhar assim, tantas situações no mundo, mal, tipo, situações diárias que você olha e tudo mais, aí você vê uma pessoa pura, né, e assim, sem maldade nenhuma, e com vontade de viver, porque eu falava, tem muita vontade de viver. E ela luta para viver, e luta para estar bem. Dificilmente você vê a Lavínia triste o dia inteiro, né? E olha que ela tem muitas situações difíceis, muita mesmo. Só por ficar na cama presa o dia inteiro. Não é que ela fique na cama presa o dia inteiro. Tem uma cama muito boa, ela senta, a gente consegue, troca ela de posição, eu tenho uma poltrona, a gente põe ela na poltrona. Mas eu falo, ela é um macarrãozinho mole, então assim, ela não tem essa movimentação. Aquele descanso de costa que ela tem é quando eu pego ela no colo e eu fico segurando ela, que é para dar um pouco. Eu falo, cara, minha filha não descansa as costas. Então, você pensa aí. Você já sentiu vontade de coçar alguma parte do corpo? Sabe? Então, assim, a gente sempre é muito preocupado com isso. Tipo, ela tem um creme que a gente passa, que a dermatologista, ela falou assim, olha, esse creme ele vai fazer. Porque, imagina, você sentir vontade de coçar, você não dá conta. Ou então, um dia desse eu cheguei e eu chorei, porque eu tenho tela na janela, e um dia chegou uma muriçoca, um mosquito, a gente não sabe, nossa, picou ela, quando eu vi, tipo assim, cara, ela não consegue, em um momento de distração, sabe, eu falei, caramba,
Isso é ruim, porque, tipo assim, a pessoa não tem. Então, a gente tenta suprir isso tudo, entendeu? Porque a gente que escove, a gente que dá banho, a gente que limpa. Eu sou muito presente, né? Eu sou muito presente, eu se faço presente, não pela obrigação de, não é só porque eu sou pai, mas é porque eu quero estar presente, sabe? Eu faço parte de tudo. Eu nunca fui acho que a Lavínia nunca foi numa consulta sem mim. Não, foi nenhuma, com a pneumologista. Mas sempre eu estive presente. Todos os documentos que eu tenho lá em casa. Samuel e Camila, Samuel e Camila. A gente, tem um trabalho tal hora. Não, mas tal hora a gente tem que levar a Lavínia no médico. Tal hora a gente tem que fazer isso, sabe? Porque ela merece isso. Você tá entendendo? E eu fico muito triste pelos outros pais. Porque eu sempre falo, eles não sabem o que estão perdendo, sabe? Tipo assim, não, as pessoas, nossa, mas você fez bem demais pra Lavínia. Não, é o contrário. É a Lavínia que faz bem pra mim. Não faço nada. Você tá entendendo? Nada. É ela que faz bem pra mim. Ela me deixa bem, ela me mostrou uma outra realidade de vida. Não é que eu quero que as outras pessoas tenham uma pessoa com deficiência, porque não é fácil. Eu não tô aqui dizendo que é bonito. Não é bonito. Pergunta, faz 7 anos que eu não sei o que é dormir. Hoje eu fui dormir 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Entendeu? Ela vai dormir 3 horas da manhã, todo santo dia. Então eu tenho que me revezar. Mas a minha esposa, mas tem a técnica. Não, mas a gente não tem a técnica para substituir os nossos cuidados de pais. Entendeu? A técnica ela é um suporte para a gente poder fazer, né? E poder até mesmo descansar, igual agora mesmo. A minha esposa deve estar dormindo um pouco, porque a gente fica em vigilância o tempo inteiro. Então, a gente não dorme, não tem aquela coisa assim, vou dormir para descansar. Não, a gente tem que estar em vigilância constante. Toda hora que elas aparelhadas, a gente tem uma semi-UTI. Então, assim, você já imagina como que é o ambiente, né? Bipando a noite inteira, fazendo barulho a noite inteira. Então, assim, mas essa é a minha realidade, né? E, igual eu te falei, a realidade das minhas mães, elas é muito distinta, porque é muito difícil. Elas não têm acesso, né? A gente agora tá buscando, você tá entendendo? E assim, o choro de uma mãe não é nem porque. Hoje não mais, porque igual eu te falei, teve a fase do luto, teve. A mãe olhava, queria que a criança andasse, falasse e tudo mais. Mas hoje é falta de insumo, é falta de um acompanhamento. Imagina aí, uma lata de leite, R$ 100, a criança usa 20. A minha usa uma lata que custa 230. Você tá entendendo? Minha filha tem 7 processos judiciais. Imagina uma criança de 7 anos com 7 processos judiciais movimentando. De 3 em 3 meses, tem que bloquear, tem que fazer não sei o quê, para garantir o básico. Então, assim, voltando para a realidade das outras mães, entendeu? Então, é um salário mínimo. A mãe tem um outro filho. Então, assim, energia tá caro. Já tem um concentrador que, em média, gasta R$ 400 por mês. Então, assim, as mães têm que se desdobrar. Eu tenho mãe que não tem rede de apoio nenhuma. É só ela, as 2 crianças com deficiência, mais uma outra, algumas têm 3, e Deus. Você tá entendendo? E a gente que se ajuda, igual eu te falei. Então, assim, e são crianças que custam muito caro, são, por exemplo, as crianças, a maioria usa fórmulas, né? São dietas já pronta, ou em pó ou já pronta. Então, a criança usa 20 latas, 17. A falta é constante. A gente abriu reclamação no Ministério Público, Defensoria Pública, está correndo. Ano passado mesmo, a gente ficou 7 meses sem frasco e equipe, que é os bujãozinhos para que vem no fio, para a criança poder se alimentar. Então, assim, muitas vezes a mãe está sofrendo, não é porque a criança tem deficiência, porque é o maior amor do mundo a gente tem por cuidar dessas crianças. Sabe, igual assim, eu vi um vídeo desses 2 dias de uma casa, essa que eu falei para você, que a gente está organizando para ajudar a mãe a colocar o telhado. A casa não tem piso, né? Vamos falar da casa um todo. A casa não tem piso, a casa não é pintada. Mas se tu vê o quarto da criança, entendeu? O quarto da criança tem piso, o quarto da criança tem o forro, tem um ar-condicionado. Você tá entendendo? Parece que o quarto não faz parte da casa. Então, é onde a gente vê, você vê o amor que cada uma formou pela criança. A gente acabou de perder uma criança. E assim, eu sempre falo, é uma vida ruim que vocês levam. Não, gente, a gente é feliz. Entendeu? Não tô aqui também dizendo, nossa vida é a mesma maravilha. Igual eu te falei, tem sim muitas situações. Mas a gente é feliz. Igual, você acha que a mãe ia chorar porque perdeu a filha? Eu tenho uma mãe que tá chorando há 2 anos porque perdeu a filha. Você vai chorar por alguma coisa ruim? Não. Então, assim, o maior bem dela foi embora. Eu vi ela falando isso. Meu maior bem foi embora. Então, assim, é impressionante. É igual eu te falo. Samuel, o que é então? É o amor.
Porque já tem a ligação que você é pai, mãe, né? Que é, vamos dizer, os genitores. E a gente que chegou é o amor. Só tem essa explicação. É uma coisa que eu te falo assim, é inexplicável. Não tem nem como te explicar. É onde fala assim, qual que é o significado do amor para você, Samuel? Fala a minha. As minhas filhas. Entendeu? Então, assim, é bem complicado. Aí, muitas vezes, o sofrimento da mãe é isso. É por necessitar de uma consulta, que a criança está convulsionando, mas você não sabe se vai conseguir, porque é muito difícil. É necessidade de uma cadeira de roda, é necessidade da dieta, alimentação. Porque você chega, vou entrar na justiça. Dieta, essas necessidades. Não é urgência e emergência. Eu falo assim, gente, como assim alimentação não é urgência e emergência? Você está entendendo? Isso me entristece. Quando chega lá e fala, não, tem um órgão, né, que é um órgão judicial, ele fala assim, não se caracteriza, porque somente é UTI, essas coisas. Eu acho que a alimentação tinha que entrar como urgência e emergência, sim. Você está entendendo? Um processo judicial, para que aquela alimentação hoje chegue na mãe, no mínimo, é 4 meses, você entrando via SUS. 4, 6 meses. Eu te falo por experiência, entendeu? Porque eles começam, aí bloqueia o valor, aí você compra. O processo judicial ele é muito demorado, porque a demanda é grande. Eu tinha que entrar, porque eu acho que a alimentação ela é direito e dever né, do Estado, e ela é direito de todos. E isso me entristece muito, muito, muito mesmo. Então, assim, são essas dificuldades que fazem a mãe olhar no armário e ver. Eu tenho isso aqui hoje de leite para minha filha de manhã, só tenho que eu dar de manhã. O que é que eu vou dar à tarde? Aí é onde entra a associação. A gente se une. Fulana tá sobrando 1, ciclano tá sobrando 2. Vamos, porque a pessoa tá precisando. Se você olhar no meu telefone é o dia inteiro, entendeu? Então, assim, eu tô falando da dieta, mas são diversos insumos. Então, assim, você pensa num hospital, a necessidade que um paciente tem. Eu estou falando disso, não é emergencial ali que vai tomar uma medicação, essas coisas. Não, mas tem insumos necessários de uso contínuo, né, que há essa necessidade. Recentemente teve uma decisão do presidente que interferiu aí no andamento da luta de vocês. Eu queria saber um pouco sobre isso. O que é que vocês estavam pleiteando, né? E o que foi sancionado? Enfim, você podia falar sobre isso? Posso. Então, o Estado ele reconhece, né, que foi o maior causador da síndrome dessas crianças nascerem nessa condição. Certo? Então ele reconhece isso, ele fala, olha, a responsabilidade é nossa, pela demora de ação e tudo mais. Inclusive a gente já recebe uma pensão atual de um salário mínimo, né, que é insuficiente e nem todos têm direito, né, entendam. Nem todas as pessoas ela têm direito a receber por conta dos critérios, porque a primeira que foi aprovada fala que a mãe tem que passar pelo BPC para poder migrar. Não é uma coisa que, seu filho tem microcefalia por Zika vírus, você tem direito. E a pensão chama pensão indenizatória a cargo da União. Se é indenizatória, houve-se um responsável, certo? Então, automaticamente o governo aí já admite que ele foi o maior causador disso, correto? Então, o que acontece? Como a maioria das famílias não recebe, porque tem essa questão do critério, você sabe muito bem que o BPC é o LOAS, né, que as pessoas falam, há uma dificuldade muito grande para se obter, e você tem que obter ele primeiro para poder conseguir, que é o do valor de um salário mínimo. Então tem muita gente que não conseguiu. O que é que a gente fez? Vamos unir todo mundo e vamos correr atrás de uma nova pensão para que todos tenham direito. Já que o governo fala, eu reconheço, eu sou responsável, né? Por que então, eu ou você, qualquer coisa que a gente fizer errado, a gente não tem que responder por ela? Por que o governo, por que o Estado é diferente disso? Eu acho que todos é iguais. O pau que dá em Chico dá em Francisco. Então, assim, é bem complicado. Aí, o que a gente fez? Começou a correr, né, movimentar os estados através da Unisica, né, que é a União Nacional, né, a junção de todas as associações formaram a Unisica, que, né, e juntos a gente busca direito às nossas crianças. Tá. Primeiro a gente passou nas comissões. Aprovado. Isso da Câmara dos Deputados Federal. Certo? Montou-se o projeto, né, da Mara Gabrilli, hoje senadora Mara Gabrilli. Passamos na Câmara Federal. Certo? Unânime. A gente só teve uma abstinência de um partido só, mas o restante aprovou. Ok.
fomos para a comissão do Senado, certo? Movimentando ali nas redes sociais, todo mundo junto, passamos pela comissão do Senado, né? Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Assuntos Econômicos, fizemos visita aos parlamentares, tanto cada um nos seus estados, visitando, pedindo apoio, ok. Passamos na CAI, né? Que é a de Assuntos Econômicos, que eles falaram, olha, que é onde faz para dizer assim, ó, o governo tem sim dinheiro para pagar, né? São 1.589 crianças e a gente tem condição sim de pagar. Então, é um valor único, né, de indenização, mais um valor mensal. Essa foi a nossa proposta, ok. Na CAI mesmo a gente fez um acordo. O governo chegou o representante do governo, chegou o nosso senador aqui, que graças a Deus ele nos ajudou muito. A gente foi, né, na época no Vanderlan, que era o presidente da CAI, então assim, e ele foi extremamente favorável. É onde eu te falo, onde a gente chega com as crianças, as pessoas entendem, entendeu? Porque vê-se uma gravidade na situação e fala assim, nossa, o Estado foi causador disso. Pô, estamos aqui. Então, assim, poucas pessoas sabem que a gente existe. A gente é pouquinho, entendeu? Então, assim, aqui no nosso estado, claro, né? E isso é complicado. E ele foi super favorável, nos auxiliou bastante, né? E fez um acordo com o governo. Ok, fez esse acordo com o governo. Isso na CAI, nas comissões. Aí a gente foi pro Senado. No outro dia a gente foi pro Senado, ok. Na CAI eles fizeram um acordo falando assim, olha, a gente aprova, mas com essas emendas aqui. Automaticamente, quando coloca emenda, a gente tem que voltar para a Câmara dos Deputados Federal. Voltamos, foi quando a gente levou as crianças a primeira vez, de 4 de dezembro. Conseguimos falar com Arthur Lira, conseguimos mobilizar, né, o pessoal, e todo mundo ficou, né, falou, não tem como não apoiar uma causa dessa. Igual eu falei para você, hoje a gente é 1.589, nós já foi mais de 5.000. Então, assim, de dezembro para janeiro a gente perdeu 8 crianças. Hoje a gente acabou de perder uma. Entendeu? Então, assim, é muito difícil essa situação. E a gente tá vendo, sim, e muitas vezes por falta de suporte. Essa falta de suporte, ela é absurda. Um acompanhamento correto, um diagnóstico que poderia ser dado antes, você está entendendo? Igual a Lavínia foi passar, a gente está falando SUS, a Lavínia foi passar por ortopedista, ela tinha 4 anos. Entendeu? Então, assim, a falta do inicial, ela causa um problema no futuro. Então, vamos voltar para a Câmara. Levamos, conseguimos. No mesmo dia votou, foi aprovado unânime. Foi para sanção. Né? A gente não esperava. Né? Nem os parlamentares esperavam, porque, igual eu falei para você, foi feito acordos antes disso. Né? Então, a gente não conseguiu entender o porquê. Né? Pronto, vetou o projeto integral. Ele vetou integral. Integral. Aí o que que fez? Fez uma medida provisória nos oferecendo 60 mil reais. Certo? Só que essa medida provisória, ela não nos cabe. Que nós volta lá para aquele inicial que você me perguntou, Samuel, mas foi feito exame da mãe? Não. E na medida provisória pede para a mãe constatar que ela pegou Zika vírus. As mães têm isso. Você está entendendo? Nem 10% das mães têm isso. Não tem esse acompanhamento. Você está entendendo? Então, assim, isso é muito complicado. No projeto, a proposta era qual valor? O teto do salário mínimo mais uma indenização de 50 mil reais. Né? E indenização única de 50 mil, mais o teto do salário mínimo. Isso que a gente pediu. Mas no momento alguns chegaram e falaram assim, não, vamos diminuir isso. Não chegaram. Então, assim, foi com esse valor. Né? Aí, acho que para aliviar a barra, aí ele criou essa medida provisória. Só que, como tem uma medida provisória, se não vai encaixar as mães? Me fala. Ainda tem uma outra coisa. Fala lá. Se o governo tiver dinheiro. Eles podem alegar, não tem dinheiro para isso. Tá lá escrito. Entendeu? Então, assim, a gente sentiu isso como uma apunhalada. Sabe? Essa foi a realidade pra gente. Porque, não, como assim? Como criar uma medida provisória? Aí saiu, até no jornal. Nossa, não é essa história. Sabe? Então, para abafar. Aí a gente fez movimentação, aí sim, conseguiu. Todos os jornais noticiaram, olha, foi vetado, né, a pensão às crianças de microcefalia por Zika vírus. Movimentação, graças a Deus, a Unizica, ela que é a junção dos estados,
Então, assim, organizou tudo e a gente movimentou. Então, assim, passou-se a verdadeira mensagem. Olha, foi vetado, né? Porque até então todo mundo de manhãzinha já estava falando. O governo cria uma medida provisória. Pô, mas como que cria uma medida provisória que não vai servir para ninguém? Você está entendendo? Porque, assim, muitas mães souberam, igual lá no início eu te falei. A criança vai nascer com microcefalia. Tá, mas microcefalia por quê? Pelo quê? Você está entendendo? Não está descrito Zika vírus. E eles pedem para ver essa ligação que foi, sim, confirmar. Não existe. É algo muito novo ainda. Talvez hoje uma mãe que tem ainda não vai estar escrito lá que é microcefalia. Não, Por Zika vírus. e é engraçado, né? Porque, assim, você vai olhar... por exemplo, a gente teve surtos recentes de dengue absurdo, né? E as ruas todas alagadas, aumentando o índice de dengue, né? Ainda mais na periferia, né? Então, assim, você não tem controle de quem teve dengue, quem não teve dengue, quem teve zika, quem não teve zika. E é muito interessante tudo isso que você tá falando, Samuel, porque eu estava te falando que eu tenho uma doença crônica, né? Eu tenho encefalomielite miálgica. E 80% dos casos da encefalomielite miálgica acredita-se que seja pós-viral. Ou seja, pacientes, pessoas que não tinham doenças e que, a partir de uma infecção viral, que Zika vírus, dengue e de outras doenças, desenvolve uma doença a partir disso. Então, assim, a probabilidade da gente ter tido Zika vírus, da gente ter tido dengue, da gente ter tido Covid, né? Tanto é que tem a Covid longa. E, enfim, o Estado não tem como controlar isso. O Estado nem faz o diagnóstico disso. Como que o Estado... É um absurdo, né? E o ruim é isso, porque, assim, o Covid, ele continua, sabe? Mas só se faz algo naquela situação, naquele momento. Passou, não, vamos... Não é assim. Esses dias eu estava lendo uma reportagem de que os atendimentos de pacientes com Covid longa tá abandonado. Encerraram. Então, assim, para você ver. Aí o que a gente fala? A gente não tá aqui para trazer medo da população, mas eu não ouço falar grávido, ó, cuidado, usa repelente, faz uso, porque pode sim houver essa possibilidade, pode haver essa possibilidade de você ter uma criança com microcefalia. Igual eu te falei, amo a Lavínia, amo as crianças da associação, né? São minha família, eu falo sempre. Porque, igual eu te falei, não tem rede de apoio. A rede de apoio somos nós, né? A junção de todos nós ali. Mas eu não quero que ninguém passe pelo que a gente tá passando. Você tá entendendo? Então, assim, a gente preocupa muito e a gente cobra muito. Por que vocês não falam? Extinguiu então? Que bom, fico muito feliz. Mas e se acontecer? Eu te falo que se acontecer hoje, o governo não está preparado novamente para o que aconteceu. Você tá entendendo? O governo não está nitidamente preparado para a Covid longa, cara. Foi recente. Uma das consequências da Covid longa, a doença que mais se aproxima é a encefalomielite miálgica. Pois é. Você entende? Então, Só que assim, ou seja, eles não estão cuidando das doenças pós-virais. Eles estão abafando o caso. Esse é o problema maior, sabe? Que eu acho que, igual assim, eu até convido, né, quem assistir e ter também, porque mobilização ela é muito importante. A gente percebeu isso na prática, porque é impressionante até onde a gente chegou com mobilização, né? Mobilização de rede social, mobilização, mas realmente assim, a gente deu a cara a tapa mesmo, e foi, correu. Isso é muito importante, porque eu falo sempre, gente, quem é visto, quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, se não chegar, não reunir, não falar, ó, a gente tá aqui, entendeu? Houve-se essa situação, vamos ver o que a gente pode fazer. E é isso, sabe? A mobilização ela é muito importante, principalmente para dizer, igual eu falei para você, 2019 se encerrou os atendimentos. Então, assim, está iniciando agora por conta de mobilização, que a gente chegou e falou, olha, a gente está aqui, e aí? É um abandono do Estado, né? Você está entendendo? Então, é a sensação que a gente tem de abandono, sabe? Você esperar igual uma criança de 30 quilos, esperar uma cadeira de roda por 3 anos. Não faz Você sentido. tá entendendo? Então, assim, aí olha só como é uma coisa muito... Eu falo sempre assim, gente, mas o Estado ele tem muito dinheiro. Realmente, o Estado tem muito dinheiro. Porque, como é que espera? Vamos lá, você pode gastar 10 aqui para resolver uma situação, né? 10... Não, mas espera gastar 1.000 lá na frente, deixa piorar para gastar 1.000 para poder resolver a situação, sendo que fica mais barato conter aquela situação da inicial, porque assim, eu falo pelas minhas crianças,
né? Sim. Elas tinham um quadro, igual eu te falei, minha filha foi passar por um profissional, na época SUS, chegou um ponto de eu falar assim, eu não posso deixar minha filha sem plano de saúde. E outra coisa, falta de informação também. Interior, então assim, a gente começou, tem muita falta. A pior é essa, acho que é a falta de informação. Você não saber o que procurar, o que buscar, o que era nutrólogo. Eu de roça, vou saber o que é nutrólogo, você tá entendendo? Ou então, assim, geneticista. É umas coisas que eu falava assim, caramba, o que é isso? Então, a gente vai caindo nessa área, as pessoas não têm conhecimento de especialidade, você tá entendendo? Tipo assim, é o pediatra, na verdade não era nem um pediatra. Lavínia veio passar por um pediatra já tardio, porque, tipo assim, tudo era o neuropediatra, o neurologista pediátrico. Então, assim, nós chegava no regional da nossa cidade e eles falavam, vamos para Goiânia para tratar uma gripe. E eu falava assim, hã? Né? Mas pra gente ainda era novidade, porque, tipo assim, não tinha conhecimento, né? E é justamente isso que é a proposta do Chronic Pod, né? Que é trazer pessoas que lidam diariamente com doenças crônicas para trazer informação para quem não tem acesso a essas Você informações, entendeu? Porque eu realmente vi que tem essa falta, né? Assim, o que parece básico, porque é uma coisa que você vive no seu dia a dia, e lógico, né? Para algumas pessoas que não têm acesso a isso, elas não têm ideia disso, né? Chega um ponto que o básico não funciona mais. Você tá Sim. entendendo? Porque, tipo assim, você precisa de um especialista naquela área. Igual, Não, e quem não tem acesso ao básico e nem sabe que o básico existe. Você tá entendendo? Eu era isso no começo. Uhum. Porque a gente foi descobrir diversos outros problemas causados pela microcefalia por Zika vírus. A gente achava, não, é cerebral, então todos os problemas que vinham causar. Não, mas aí tem coração, tem pulmão, tem pele, que é uma coisa. Você tá entendendo? Então, tipo assim, é N área, tem um nefrologista, tem um urologista, tem. Igual eu te falei, o geneticista. É aquela coisa, tem né? O o nutrólogo. O corpo é um sistema que funciona em conjunto, Com que afeta vários- tudo, né? E precisa de vários. Sim. Aí, assim, igual eu sempre falo, mas a minha doença de base é essa. Tá, mas o que que tua doença de base pode causar? Porque, assim, você vai no médico da doença de base, certo? Uhum. Mas você já olhou as outras coisas? Como é que você tá? Tipo assim, nós só por não ter nada, já tem que acompanhar com, por exemplo, eu tenho 30 anos, então eu tenho que ir num cardiologista, principalmente pós-Covid, para você ver. Eu adquiri um problema cardíaco, né, pós-Covid. Então, 30 dias depois que eu dei Covid, eu dei pneumonia. Então, assim, é muito engraçado, porque até então nunca tinha tido experiência de pneumonia. A Lavínia, pneumonia pra gente era gripe. Eu fui entender que pneumonia era uma doença grave em duas situações. Um dia que eu estava no hospital, a Lavínia com pneumonia grave, né? E a mulher, saiu uma mãe de uma criança do centro, da sala do pediatra, chorando, horrores. Aí eu, sim. E ela falando, não, ele tá com pneumonia. E tipo assim, pra gente era tão comum que era uma gripe normal. Porque toda semana eu passava 15 dias no hospital, uma semana em casa, 15 dias, por pneumonia. Então, pra gente já era uma coisa comum, tipo assim, a Lavínia tá com pneumonia. Mas não tinha na cabeça, de tão comum que acontecia, a gravidade que é uma pneumonia, você tá entendendo? Uhum. E eu vi aquela mulher chorando porque o filho dela, e tipo, novinho, né? E pra gente era tão comum aquilo, porque tipo, não me afetou. Você tá entendendo? De tão comum assim a situação. Já tá na sua rotina. Sabe? Mas aí eu entendi. Gente, pneumonia é grave. Aí eu dei Covid. Tipo, quando ninguém mais pegava, lá em casa pegou, até a Lavínia. E, tipo, na pandemia a gente não pegou, posteriormente a gente... Teve uma época que, tipo assim, quem não pegou parece que escolheu, não, esses aqui não pegaram, esses aqui vão pegar agora. A gente deu. Beleza, recuperei, senti aquela falta de ar. Quando foi 30 dias depois, eu dei uma pneumonia. Eu não sabia o que era pneumonia. Eu sabia, assim, de ver a minha filha, mas a sensação nunca tinha sentido. Uma dor absurda de você não conseguir virar, de você não conseguir respirar, de você procurar ar e não conseguir. Eu falei, cara, essa é a dor que a minha filha sente. É horrível. Você tá entendendo? E eu falei assim, nossa, e ela vivia com isso. Igual eu te falei, a gente era turista de casa. Sabe? A pessoa ser turista. Porque eu sempre acompanhei a minha esposa em tudo, em tudo. Desde o primeiro dia que eu falei assim, vocês querem que eu cuide de vocês? Que eu cheguei pra minha esposa. Não teve amor. Não é aquela coisa assim, nossa, eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, tipo... Não teve isso.
entendeu? Tem todo um contexto, né, que eu não posso... E eu falei, olha, você quer que eu cuide de você e da Lavínia? E ela falou, sim. É meio doido, mas ela falou. E assim, eu falo, gente, mas como é que pode? A gente se conhecia há pouco tempo, acho que não tinha 20 dias. Mas eu não dei conta de ver aquela situação, entendeu? E eu, igual eu te falei, houve uma ligação entre eu e a Lavínia. Lavínia petitiquinha, 2 meses. Cabecinha desse tamanho, sabe? Mas aí, aquela história lá que eu te contei lá atrás. Então, assim, é muito legal, sabe? E assim, mas, igual, Samuel, você se arrepende? Eu faria quantas vezes mais fosse Você possível. continua fazendo, Você né? tá entendendo? E assim, para você ver como tudo tem um destino, Uhum. sabe? Porque através da Lavínia a gente tá aqui hoje, né? A gente, terça-feira, eu não sei que dia que vai passar esse programa, mas dia 18 a gente vai pegar as crianças novamente, vai levar para Brasília para tentar mobilizar os deputados, né, os senadores, para que possa ter a derrubada do veto, porque assim, essas famílias precisam de qualidade de vida, essas crianças precisam de qualidade de vida. Não foi elas que causaram essa doença. Você está entendendo? Elas não têm culpa nenhuma, elas não conseguem nem falar. É nada mais justo que o maior causador se responsabilize. Você Sim. está entendendo? E o Estado está aí para isso. Você tá entendendo? Já que não está nos dando suporte, ok, nos deu dinheiro para o suporte. Sim. Entendeu? Necessário, porque custa muito, cara. Sim. Igual eu te falei, minha filha usa 20 latas de um leite que custa R$ 239. Eu tô falando só da dieta dela. Entendeu? Então tem diversos outros insumos. Tem seringa, tem frasco, tem equipo, tem fralda, tem soro. É os É, mesmos materiais hospitalar. é uma semi-UTI, né? E a saúde, ela é cara. Você tá entendendo? Então, assim, é muito difícil, sabe? Sim. Então, assim, hoje a minha filha não fala, a minha filha não anda, você tá entendendo? Ela tem qualidade de vida. Isso eu não posso dizer que ela não tem qualidade de vida. Mas são 7 processos judicial para ela ter qualidade de vida. Todo dia eu olho. Você tá entendendo? Tem um do home care, tem um da ambulância, tem um dos técnicos, tem um da dieta, tem um do canabidiol. Então, assim, E é revoltante você parar pra pensar que você tem que entrar nessa luta. Tipo assim, já é difícil toda a situação que sua filha vive, no sentido da dificuldade dela ter pneumonia de frequente, dela não falar, dela ter dor o tempo todo. E você ter que lutar contra o Estado para conseguir fornecer o básico, você né? tá entendendo que É isso um absurdo isso. é o maior. Eu sempre falo isso, eu falo assim, olha, a gente sentou com várias pessoas e falou, olha, o serviço ele existe. O serviço ele tá lá. Por que não chega em quem precisa? A gente só quer que chegue em quem precisa e alivie um pouco Sim. o ônus dessa mãe. Você tá entendendo? Porque assim, ela já convive com a falta do cônjuge, que também é responsável. Você tá entendendo? Para mim, a maior covardia é essa. Você tá entendendo? Deixar um ônus sozinho para aquela outra parte. Tanto faz, eu tenho um pai também que cuida da criança. Então, assim, não estou falando só de uma parte. Eu acho covardia. Isso é a maior covardia que tem, abandonar. Por que abandonou? Não, porque vinha 3 vezes por semana para Goiânia cuidar do filho dos dois. Porque vivia internado, porque não dorme. Ué, mas como assim? Que parceria é essa? Você está entendendo? Eu não entendo esse tipo de parceria. Eu acho que tem que ter, sim, responsabilidade. Mas, ok, não deu certo? Ótimo, então tá. Arque com isso. Eu acho muito... Perdão. Eu vi uma coisa muito interessante esses dias. Eu passando um vídeo no Instagram, e o rapaz falando assim, olha, eu acho muito justo dividir uma pensão por injusto dividir uma pensão por 50%. Eu também acho. Já que não é presente, você está entendendo, na vida da família, na vida da criança, por que não arcar com a responsabilidade financeira? Você está entendendo? A mãe tem que se desdobrar para dar comida, para fazer o que tiver de fazer, e o pai só pode pagar R$ 300, R$ 350. Uai, que divisão é essa? Eu não consigo entender. Ô, Samuel, deixa eu só te fazer uma pergunta antes da gente encerrar.
Quem quiser ter acesso ao Amizika, quais são as plataformas? Vocês têm site, Instagram, o que é? Hoje a gente tem um Instagram, né? O site está em construção. O Instagram é qual? É ame.zica. Vai ver o nosso trabalho. A gente hoje tem uma sede, né, ali no setor universitário. Agora a gente vai começar a oferecer reabilitação, né, para as nossas crianças. Que a gente entendeu o quê? A gente bateu muito na porta do Estado. Falou, ô Estado, ó, lembra da gente, entendeu? E a gente falou, olha, chegou um ponto da gente ter que correr para nós mesmos oferecer esse serviço. Então, assim, a gente faz mutirão. Ah, mas vamos arrumar um fisiatra, É o que está funcionando, você está entendendo? Porque aquele que deveria cuidar da gente não está cuidando. E tem alguma coisa que você queira dizer? Eu só agradecer, né? Eu acho isso muito importante da gente sempre levar um pouco da gente, porque igual eu falo, quem não é visto não é lembrado. As pessoas nem recordam, nem lembram assim, nossa, tem a microcefalia por Zika vírus. Então, assim, eu sou muito preocupado com isso. A gente tá aqui. Igual você também pode contar com a gente o que for preciso. Eu falo que a gente tá num barco só. Né? E esse barco ele não pode ter divisão, não. A pessoa com deficiência é a pessoa com deficiência, independente. Então, assim, é um barco só, o direito ele é igual, ele vem para todos. Então, eu falo muito que a gente precisa de se unir mais, precisa de mais união, principalmente entre classe de pessoas com deficiência. Sim, né? Porque eu concordo. quando faz uma lei, aquela lei ela vale para todos. Então, para que haver divisão se a lei é uma só e ela vale para todos, né? Então a gente precisa juntar esse barquinho. Tá todo mundo lá dentro do mesmo barco, mas a gente precisa juntar mais aquelas plaquinhas que ficam entre os que a gente senta, né? E sentar mais de lado, sabe? Porque eu acredito que vai mudar muito a realidade de todos nós. Né? Eu concordo com Precisando, você. A gente está aqui à disposição sempre. Eu quero te agradecer, Samuel. Obrigado por aceitar o convite. Pode ter certeza que a gente está junto nessa luta, né? Eu concordo com você que o barco é o mesmo. E quero agradecer você, espectador, por mais uma vez assistir o Crônica Pod. Acompanha nosso conteúdo, compartilha e clica aí no sininho para manter-se atualizado.